E aí eu pergunto pra você, como é que eu vou subir num palco de um comedy de 50 lugares, ou de 100, ou sei lá, para falar umas piadas que eu posso criar muito bem, depois de passar por toda uma profundidade dessa? De conhecer a dor humana, dor humana, salvar um cara de uma forca de 18 anos, ou saber que seu amigo de 19 pulou do prédio que estava internado com você, ou fulano que morreu aqui e ali. Como é que eu vou fazer uma gracinha? Como é que eu vou achar graça em alguma coisa se não tiver uma mensagem? Dá para ter humor, eu uso alegria mental com as meninas. Só que a gente zoa entre a gente, tipo, a gente tem que tomar cuidado com o papo de ativa, quando eu usava, porque isso pode despertar gatilho, mas eu desencantei completamente da comédia. Eu gosto de ver o Bento Ribeiro, que eu vejo sempre, vejo a Cleiciane, o Bruno Tracai, vejo o Eros, vejo o Diogo, e só. O resto eu acho... Vejo Pânico, que eu adoro Emílio Grandes Sincero. nomes você não citou, assim, tipo, os maiores nomes você não citou. Você não citou, por exemplo, sei lá, Gentili, você não citou... Não, o Gentili não é tão comediante, ele é mais um host, ele é mais um cavaleiro que te dá e fala muitas verdades, e ele faz muita escada pra você. Ele é um cara bom. Gosto muito do Léo Lins. Eu acho o Léo Lins um ser político mais do que comediante. Agora, Gui Santana é um cara muito chato, eu fui trabalhar com ele nos... Eu tô terrível hoje, né? O Gui Santana é um chato, que tive que viajar virado com ele, que é chato, que se acha, que, sabe... O Gui Santana se acha? Cara, eu fui pra Floripa com ele, a gente foi fazer Navegante de 3 cidades. E ele, assim, ele chegou virado, isso é porque eu era o drogado. Falei, cara, a gente vai pegar a Resby, tem cura agora? Vamos. Ele tava com o carro emprestado. O carro arrebentou a porra do pneu. Ele parou 3 vezes para dormir, a gente chegou lá, morto, fomos montar o palco. Ele falou assim, eu vou fazer 20 minutos e você termina o resto. Como eu sou line-up, eu sempre faço 40, 50, não tem problema. Falei, tá bom, Gui. Não, você faz 20, você faz 40. Falei, tá bom. E eram 3 shows, eram 3 dias seguidos. Aí ele subiu, eu falei, Gui, faz com tranquilidade, faz com calma. Porque eu nunca fiz bullying com ele. Você sabe, eu nunca fiz bullying com ninguém no Pânico. Falei, faz tranquilo. Aí ele fez 15, 20, 25, 30. Ele fez exatamente 37 minutos cravados bons. Bem bons. Com time e tudo mais. Aí depois eu entrei, terminei minha parte, fiz meus 45, que nunca acaba. Aí na hora de chamar para o aplauso, eu falei assim... Porra, cara, pra quem achou que ia fazer 20 minutos, você arrasou, você fez 37, parabéns. Cara, depois que eu fui pro camarim, pra que eu falei isso? Ele falou assim, você me humilhou. Eu falei, não, eu te elogiei. Eu falei, Gui, você tá confundindo as coisas. Eu nunca te zoei. Eu não sou Tata Werneck, eu não sou os caras que te zoavam na MTV, eu nunca fiz um bullying com você. Eu nunca fiz nada, eu chorei nesse dia. Eu te elogiei no palco e falei que você tinha capacidade. Agora, se você tem essa ignorância de achar isso, problema teu. Eu não tenho culpa das suas inseguranças. E aí ficou um clima pesado durante 3 dias de viagem Navegantes. Entendeu? Aí ele começou a ficar muito chato. Aqui, mulher aqui, não sei o quê, pega a bebida aqui. Ficou muito metido. Subiu para a cabeça, aí depois ele foi para a massa. Ele faz as imitações e tal, mas é um cara que assim, se eu ver, cumprimento, mas não faço a menor questão, não gosto dele. Assim como eu também não gosto do Ceará, não faço questão do Ceará. Do Ceará você não gosta? Não, detesto, acho metido, chato, não gosto de nada dele, nem da Mirella, eu acho ele arrogante. Eu discordo, acho que o Ceará, ele nunca... ruim de palco pra cacete. Eles são tímidos. Por mais que o Edu é um cara Mas o Edu arregaça. O Edu pode não ter muito caráter, mas o Edu é um artista complexo, que trabalha bem, é muito bom. É que nem quando eu fico puto com o Bola, do Bola não fazer palco de tão bom que o Bola é. O Bola o diabo lá que ele fazia, o Bola roubava a cena, entendeu? Mas eu falo abertamente, não gosto do Ceará. Você viu o espetáculo musical que o Ceará fez? Não tem a menor vontade, nem quero saber. Mas era maravilhoso, assim. E assim, a história do Ceará no Pânico, tipo, o Pânico decolou... Ele faz Tinatânia, faz aquela coisa antiga, pastor. Não, mas o Pânico deve muito o sucesso a 2 pessoas, ao Vesgo e ao Silvio. Tipo, foram eles que fizeram o Pânico placar. Como o Silvio, ele era bom, mas eu não gosto do Ceará. Ele é uma pessoa chata, metida. Ele não é bom de show, ele não é um Rabin que arregaça no palco. Ele não é o carioca que chega e arregaça no palco. Põe um carioca no palco, o carioca arregaça. Amo o Rabin de paixão. Carioca, eu falei umas bobagens, mas eu amo carioca. Bola, tenho um tesão pela Amanda, de como pessoa. Amo o Zuckerman. E, obviamente, amo muito o
O Emílio Surita. O Scarpa é uma paixão. Eu adoro conversar com ele. Eros Prado, um dos caras mais injustiçados que eu amo de paixão. Das meninas. Por que injustiçado o Eros? Por que ele é? Porque o Eros, ele fazia muito bem o Inconveniente, ele fazia muito bem o Pagode de Ofensa. A gente saiu de férias, a gente tinha férias em janeiro. Então, a gente tinha férias de uma semana em julho e um mês e meio em janeiro. Então, cada um ia para uma viagem internacional e tal. Ele tinha acabado de ter um filho. Quando ele chega na primeira reunião, o Alan fala, você não faz mais parte do elenco. Quer dizer, era só avisar o cara em dezembro, ó, você não vai fazer parte. Fez o cara gastar com viagem, ter um filho, fazer o cara ir na reunião e depois dispensar o cara. O Eros e eu, a gente ia completamente dopado. Ele tomava Lexotan para aguentar, porque o Eros é um cara muito do bem. Ainda bem que ele tem a Giovana que cuida dele. Não faz mal para ninguém. E como ele não faz mal para ninguém, ele não tinha um traço de maldade, o Alan não gostava. Tinha que ter um sadismo. Até o Alfinete, que é um menino super bem criado, o Peixoto, às vezes, sem querer, ele dá uma alfinetada só para conseguir escapar. Então, você passava por muita coisa. Paniquete sofria pra caçamba, ganhava menos, tá? As meninas ganhavam... Ai, como é que faz isso aqui? Caiu. Peraí. É praga do Alan. Pode vir aqui, pode vir. Eu vou, peraí. É praga do Alan. O que aconteceu, meu querido Luciano? Pronto. Agora estamos bem. Então, assim, o que o Alan fazia? As meninas, elas não ganhavam o que a gente ganhava. Então a gente ganhava, sei lá, 30, 40 pau, os outros ganhavam 120. A Babi ganhava. Quantas vezes eu vi a Bolina pedindo o cachê dela pra Amanda? Que era 500, 2.000, 2.000. Só que as meninas conseguiam faturar em feira. Então, assim, vai ter uma feira lá no Acre, vai ganhar 20, 15, vai para um camarote 30. Então, elas ganhavam mais que o homem, porque a mulher ela tem mais valor no mercado do que o homem. A gente trabalhava muito. E trabalhava muito, e faz feira, e faz evento, e é jeans, é a porra toda. E, assim, não paravam de trabalhar. E elas ganhavam mais que os homens, tanto que elas apareciam com os carros maravilhosos. Aí ficava aquele papo chato que se Paniquete fazia programa, se não fazia programa. Eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que se elas fizessem, elas não teriam tempo. Eu falei, e por que elas teriam que fazer programa? Por que você não pode encarar uma mulher? Porque se você for olhar o Pânico de uma outra maneira, quem mandava eram as paniquetes. Eram super mulheres. E elas tinham que dar o cachê para alguém? Hã? Elas tinham que dar o cachê. Calma lá. E aí, quando elas faziam Playboy ou Sex, que é onde elas conseguiam dinheiro, o Alan queria 20%. E isso com todas. Até acontecer com a Babi Rossi. A Babi fez a Playboy dela sozinha e não deu 20%. Resultado, ela tinha colocado o peito. Lembra do bang jump de peixe? Você estava nessa época Não. da represa? Eu entrei depois. Ela tinha colocado o peito faz 10 dias, a Babi Rossi. Um amor de pessoa. Também. Ela é uma querida. Não, e o mesmo namorado, a Babi Rossi. Aí a Babi não vai pular, porque era uma altura muito grande, era perigoso arrebentar os pontos. Ela vai pular. Ninguém queria deixar. Carol Dias não queria, a Sabrina, ninguém queria deixar. Ela falou assim, tá bom, eu pulo. Ela pegou e pulou, não arrebentou o peito dela, graças a Deus. Eu tive que pular 2 vezes. Não satisfeito, ela tinha o cabelo lindo, rasparam o cabelo dela, porque ela não deu os 20% na mão do Alan. Foi então, esse motivo? o poderoso justifica, aparecia porque o Edu molhava a mão do Alan. O Alan pegou minha mãe em Uberaba sem me avisar, enfiou ela numa situação que eu tinha que fazer as pazes. Era só falar, você topa falar com a tua mãe e fazer as pazes da televisão? Eu falaria sim, eu faria qualquer coisa pelo programa. Eu amava o programa. Aí, isso foi maio, Matéria das Mães. Gravei maio, não apareci. Gravei junho, não apareci. Gravei julho, não apareci. Aí eu falei assim, eu tô na geladeira. Aí um dia na reunião eu peguei e meti o pau. Falei, vocês estão me colocando na geladeira porque eu não quis expor minha mãe, né? Vamos fazer o seguinte, eu nunca vi meu pai, não conheço meu pai, não sei o nome dele, nunca vi por foto, mas eu sei o nome de uns caras que minha mãe deu no passado. A gente faz um documentário atrás do meu pai. Isso vai dar ibope. Você vai amarelar, você não sei o quê, deixa que eu falo com a minha mãe. Tive uma conversa muito pesada com a minha mãe. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, me ajuda, porque eu tô na geladeira, não precisa revelar que é o pai, fala qualquer cara que você deu, a gente vai fazer DNA e não vai ser o pai, e a gente engana eles. Aí fizeram toda a história, ficou maravilhoso, deu 17, a gente bateu a Globo com aquilo. E eu já sabia que ia dar negativo. Peraí. Você já sabia que aquele DNA, aquela pessoa não eu era e minha seu mãe, pai? sim. Porque assim, que todo mundo que trabalhava lá... achava que o seu Valcir era meu pai. Assim, você vendeu uma ideia pra gente que era assim, porque o... Você tava nisso aí? Tava. Eu vi quando nasceu a ideia de fazer esse quadro, assim, inclusive, né?
E assim, porque surgiu de uma outra coisa que a gente foi gravar, onde todo mundo levou a mãe ou o pai e você não tinha uma eu pessoa. não tinha, ia levar uma travesti e a minha mãe aparecer por acaso. Como é que eu reagi com a minha mãe lá? Então, mas Cara, aí depois veio a ideia de fazer isso. Vamos achar o pai do Não, Evandro. eu que dei a ideia. Foi você que deu Eu essa dei ideia na reunião quando chegou o dia dos pais. Eu falei, vamos atrás do meu pai. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, me desculpa. Eu não tive culpa, eu não queria fazer as pazes com a senhora, eu não queria fazer uma coisa com o Gugu. Se eles tivessem me pedido, Evandro, a gente pode trazer a sua mãe, eu teria topado na hora, fazer qualquer coisa pelo programa. Aí eu liguei e falei, mãe, a gente não sabe quem é meu pai, eu não vou perguntar pra senhora, porque é uma coisa que se você nunca me falou te faz mal, mas eu sei que a senhora já deu pro seu Valcir, que foi um namorado seu de Belo Horizonte, você deu pro fulano, você deu pro Clécio e tal. Eu vou falar o nome de um cara, a gente vai fazer esse documentário e vou me enganar eles. Vou dar na mesma moeda que eles fizeram comigo e colocaram 3 meses na geladeira. Aí foi toda aquela história. Fomos até Betim, contamos seu Valci. Ele já tinha filhos. Ele achou que era meu pai, achava que era meu irmão. Eu e minha mãe rindo. Aí até abri o DNA. E esse picareta ainda pegou e falou assim, não, eu tenho tanta certeza que ele é meu pai que eu vou comemorar o Natal junto com ele. Você Você sabia dessa história? Escorpião. Oi? Tá sabendo agora? Não, ele que tá falando. Que ele tá sabendo a gente. Eu e minha mãe planejamos isso. Só os dois? E você não sabe o que aconteceu. E aí, quando abriu, o seu Valcir não é seu pai. Aí eu ri por dentro e pisquei pra minha mãe. Aí, Não, e detalhe, saiu o DNA, só que o programa, a partir da revelação, o programa estava inteiro pensado no Evandro, filho dele, do seu Alcir, né? Então assim, tipo, aí, nessa hora você falou assim, bom, e agora? Pra onde vamos agora? Então foi um desespero geral. Eu continuar. Assim. Eu falei, não, me manda embora. Então, quando eles fizeram isso de mexer com a minha mãe, cara, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, virou. Eu gravei em 3 semanas com o André Machado, ele fez todo um trabalho bom, mas quando eu vi minha mãe, aquilo tudo, voltar para Uberaba, saber do plano, o que eu tive que fazer, eu falei, puta, eu me prostituí para voltar pro ar. Eu não precisava. Aquilo me fez um mal. E as pessoas me perguntando sobre meu pai na rua. Cara, eu que era um usuário funcional de drogas, eu entrei numa ketamina forte de sair sexta, sábado, domingo, segunda a gente ia folga da rádio e ainda pro after. Porque eu não queria lidar com aquilo. Você usava ketamina? Ketamina e depois comecei a misturar com cocaína. Mas você chegava aí a trabalhar... Vamos lá, se eu fiz 1000 matérias o Pânico, 15 eu fiz chapado. Tanto que eu tive o ABC na frente do Faustão. Agora, na rádio, se eu fiz 500 programas, eu cheguei a vir aí uns 20 chapado. Eu ia no banheiro, cheirava, voltava falando tudo mal. Eu queria ir embora. Eu pedi demissão 3 vezes. E não me deram. Até que tu já falou, a gente vai te internar. Eu não queria, porque eu tinha uma proposta do Bion, eu tinha uma proposta da Ana Hickman, eu não queria mais. Aquilo me doía, porque foram mexer com a minha mãe. Então, mas foram mexer com a tua mãe, tudo bem, mas você mesmo falou que a partir daí você acabou refazendo a tua relação com a tua mãe. Então, assim, teve esse lado positivo. Teve o fato positivo, mas só que na hora, cara, você ser famoso e todo mundo perguntando cadê seu pai? São gatilhos, e as pessoas chamando minha mãe de puta e Uberaba, falando que eu não sabia o que era meu pai, e minha mãe não ganhou um puto por isso, não ganhou um cachê pra fazer isso. E eu administrando isso, a raiva do meu irmão e da minha irmã lá, e tudo isso em cima de mim. Mais um monte de outros problemas. André com câncer, meu amigo com câncer e tal. Eu não aguentei. Eu surtei. Porque eu sempre fui muito gentil no Pânico. Lembra? Eu falava com todos os estagiários, com toda a equipe, com todo produtor, com todo câmera. Eu era amigo de todo mundo. E por que pegaram um gay? Porque, por exemplo, se apronta com a Sabrina. Ela tinha a dona Kika, tinha... a irmã dela para ir para casa. Você é para o Carioca, ele tinha a dona Yudete, ele tinha a Paola, entendeu? Eu era o único que ia para casa sozinho. Que você não tinha lembra família. Que uma vez eu levei você? Lembra? Então, assim, tipo, você é o gay frágil do fundão. E por que eu fui a cobaia? Eu te respondo isso. Por que você? Porque na cabeça de todo mundo que trabalhava no Pânico, você era o cara que aguentava essas porradas. Então, assim, tipo, quando esse aqui vai pra casa, vai encontrar com a irmã, esse aqui vai encontrar com a esposa. Todo mundo tinha isso. Só que a gente sabia que o Evandro, por mais que ele... Você ia encontrar com a Seba, que era uma pessoa que era teu e o meu gato Felipe. Aí, então, assim, na cabeça de todo mundo, fala assim, com o Evandro a gente pode brincar, porque o Evandro, ele segura a porrada. Ele brinca com a própria fragilidade dele. Mas não com a mãe, cara, com o pai.
Porque, tipo... É apelação, né? Então, mas a mãe, por exemplo, eu vou te falar por que eu acho que não foi maldade aquilo. Não, eu acho que eles por ter o tentaram André aproximar. envolvido. Hã? A partir do momento em que o André Machado, que era o cara que talvez que mais te amava naquela produção, tava junto com isso... Que caga hoje pra mim, que eu fui fiador dele, mas tudo bem. Não, mas assim, ele, com certeza, ele era o cara que mais te bancava, o cara que mais gostava Não, de você. gostava de mim, mas depois o André... Ele não queria foi pra fazer outra. maldade com você. Não, o André é um amor, mas a gente se torna desinteressante para as pessoas. Eu só escolhi porque foi a Sabrina que fez a Rafinha Sorrentino como produtora e o André, entendeu? Mas a gente sabia que a gente não sabia onde aquilo ia levar. Porque assim, o bom é que depois eu fui me aproximando com a minha mãe, meu irmão ficou puto comigo, mas a questão, o que eu acho que ficou, é que foi a primeira vez na vida que eu senti que eu não tinha pai. Isso nunca foi um problema. Eu sempre tive um padrasto e tal, mas assim, eu fiquei... Será que eu sou fruto de um estupro? Será que eu sou estupro de um incesto da família? De onde eu vim? Quem eu sou? Por que minha mãe não me fala quem é? E eu não vou forçar essa barra? E por quê? Cadê a porra do meu pai? Quem é esse cara? Por que eu pareço com ele? Por que eu não pareço com a minha mãe? Por que esse cara não apareceu? Por que minha mãe nunca me falou? Por que eu ligava para minhas tias? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Isso ficou na minha cabeça. E essa figura paterna, ela, em muitas relações minhas eu procurei, quando eu namorei. Depois que eu quebrei o mito do pai. Com o Moreira, que é meu terapeuta e psicoterapeuta. Eu quebrei o mito do pai quando eu comecei a ver que as pessoas têm defeitos e parei. Pai eu não tenho. E também não vou ser pai de ninguém. Mas até quebrar o mito do pai. Eu vi, às vezes, até o Emílio como pai. Porque você procura a figura paterna, que eu já não tinha. Então, eu acho que aquilo ali foi muito... foi um reality muito glorioso, que bateu recorde e tal. Mas, assim, de certa maneira, era muito... Eu comecei a ter síndrome do pânico. Aí eu comecei a me drogar muito. Eu não conseguia... O Davis tinha que me arrastar, porque minha mão tremia. Eu tinha Davis é o garoto Xuxa. Eu não conseguia trabalhar. Eu tomei ódio. Eu queria demissão. Eu entrava na sala do tinha chapa 10, eu pedia demissão. Me manda embora. Ou eu vou subir desse programa. Eu vou pegar minha grana, eu vou subir do país. Eu queria ir embora. Eu tava com bode de todo mundo. Aí o Carioca falou assim, uma hora você vai entender. Eu não queria entender. Você conversa com algum deles? Emílio, às vezes, Quase que eu ninguém. gosto demais. Kaique é assim, eu falei pra ele que ele tava cagando pra mim, mandei umas coisas, não, eu te amo, meu irmão e tal, mas você manda a resposta, ele caga de novo. O Carioca, ele é que nem um Rafinha Bastos. Se você tiver interessante, você é interessante, se você estiver na alta. Se não, ele caga. Eu lembro que a última vez que eu fui, e eu lembrei ele falou que não lembrava. Foi eu, o Diego Becker e o Nil. E aí, a gente tava falando sobre coisas e tal, o Nil falando merda pra caramba. Eu falei, Nil, como é que você é gay e você não sabe o que é Stonewall? A história é gay. Se você defende uma história gay, você tem que entender o que você está falando. Você nem sabe que teve Lampião, que foi o primeiro jornal gay. Você tem que se entender as coisas. E aí, quando acabou, eu lembro que o Carioca ficou conversando muito com o Diego Becker. Ele cagou pra mim. Eu falei, Carioca, eu tava pensando, de repente, umas externas, espera aí que eu já falo. Na terceira vez, espera aí que eu já falo, eu peguei o Uber e fui embora. Falei, eu não sou mais interessante pro Carioca. Já fui. E aí eu falei assim, eu não volto mais o Ticaracatica. Nem se me pagar.